Mas são as O senhor mesmas, traz, vocês vão ver. o senhor traz porque as fórmulas são parecidas, né, professor? São bem parecidas, bem tranquilas, vocês vão ver. Só muda a área da base. Só muda a área da... A fórmula é parecida, a pessoa se confunde na hora da prova, pronto. É meio que uma fosse diferente da outra. É só tu olhar pra base, Fábio, que tu pega. Vamos lá, deixa eu ver quantas pessoas já tem na sala. Pronto, já dá para a gente começar, porque aqui perto de casa vai sair uma carreata que eu não sei de quem é. Não sei de que prefeito danado é, que eu já estou vendo aqui já os tiros aqui de fogo de artifício de zoada. Então, provavelmente, só teremos esse primeiro momento aqui, tá bom? Então, vou tentar dar o máximo possível aí do conteúdo para vocês não serem afetados com a zoada aí, tá bom? Então, ó, vê só. A gente, na aula anterior, a gente viu a parte dos prismas, né? E aí eu tenho o costume de sempre trabalhar nos cursinhos, quando eu vejo prisma, automaticamente a trabalhar com cilindro, tá bom? Porque são corpos bem parecidos, né? São figuras espaciais bem parecidas, apesar de uma ser considerada uma figura apenas da classe de corpos redondos, né? Mas as fórmulas são as mesmas, as características são bem similares e tem uma vantagem também, né? No cilindro, deixa eu avançar aqui, no cilindro, alguns elementos importantes que a gente pode ver, apareceu aí elemento dos prismas, foi mal aí. Acho que na hora que eu copiei e colei essa capinha deve ter vindo aí. Mas, no cilindro, se a gente observar ele e o prisma, a gente vai ver que tem particularidades bem importantes aí. A gente pode observar aí. Ok, aí manda ela falar comigo depois, tá bom? Aí eu falo para ela a aula, mas tá gravando a aula sim. Ó, então temos aí o cilindro, né, à esquerda de vocês, e o prisma à direita. Então, se vocês observarem aí, essas duas figuras aí são tão parecidas que a única diferença principal que a gente vê é isso aqui, ó. A base será única, né? A base será sempre uma roda, né? Então, se a gente quer calcular a área da base, a gente sempre vai ter a área da base igual a π r quadrado. Então, sempre isso aqui. Não vai mudar. Diferente do prisma, né? Que pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser um CRI. Realmente, Victor. Por isso, não só ele tem essa característica, como a facilidade também é melhor. É mais fácil manusear esses objetos, principalmente nas questões. Vocês vão ver que as questões são melhores do que as questões de prisma, né? Em prisma, a gente viu algumas questões, a gente respondeu na aula anterior, e na aula de hoje a gente vai responder já diretamente alguns. É tão importante esse que não tem tanta teoria. Dos elementos, praticamente, a gente só vê algumas situações. Um detalhe que eu chamo a atenção, assim como o prisma, se caso o cilindro ele for oblíquo, você lembrar que para se calcular a altura desse cilindro, você vai ter que fazer uso da trigonometria, mas as características são as mesmas. A base continua sendo ali uma redonda, tá bom? Continua sendo a roda, né? A geratriz também continua sendo a mesma. A única diferença é que a geratriz aí não é igual à altura do cilindro oblíquo, né? E raramente cai cilindro oblíquo, tá bom? Normalmente cai sempre o cilindro reto. É o mais cobrado aí nos vestibulares de forma geral. Oi? Pode falar. Então, acho que foi só engano. Então, ó, continuando aí essa parte aí dos corpos, que aí, não é? Sim. Aí a gente chega às fórmulas, né? Então, o cilindro ele tem essas fórmulas aí idênticas dos prismas. Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aí a área da base, diferente do prisma, a área da base é uma área já fixa. Tá bom? Então, já é uma área fixa. Π vezes R ao quadrado. Então, não muda, é uma fórmula única. Lá em prisma ia depender. Se fosse um triângulo, era uma fórmula. Se fosse um quadrado, outra fórmula.
um hexágono, outra forma, um pentágono, outra forma. Bom, essa é a diferença maior assim, entre os prismas, é a área da base. A área lateral é 2πrh, mas também você pode utilizar perímetro da base vezes altura, igual aos prismas. Por quê? O 2πr, isso é o perímetro de uma roda. Bom, então, o perímetro da roda é 2πr. E o volume igual ao prisma, a área da base, vezes a altura. Beleza? Então, essas são as fórmulas aí. Tá vendo aí que são poucas fórmulas? Okay? Não são tantas, não. São pouquinhas. Aí você pode estar se perguntando, professor, somente com essas 4 fórmulas a gente responde qualquer questão. Eu vou responder colocando as questões no ar aí, a gente respondendo aí, para vocês verem. Vocês vão ver que a gente, no máximo, vai utilizar aquelas 4, no máximo. Vamos ver esse exemplo aí. Dado o cilindro seguinte, calcule, letra A área da base. Vamos calcular aí a letra A. Qual é a área da base aí? πr². Então, π, vou deixar em função do π, tá bom? Raio é 4, 4 ao quadrado, 16. Então, dá 16π. Vamos para a letra B. Não, 2πrg, esse G aí pode ser a geratriz, que é considerada a altura. Só que, quando a gente vai usar o πrg, é melhor a gente utilizar ele em cone, tá bom? No cone, é melhor utilizar a geratriz. Porque... E também a pessoa que nem sempre vai dar a geratriz também. Isso, deixa eu voltar a figurinha só para você ver. Porque se a gente for usar geratriz no cilindro, quando a gente tiver um cilindro oblíquo, aí você vê, a geratriz não é igual à altura. Diferente do cone, que a geratriz é permanecer sendo a geratriz sempre. O cone, a geratriz, ela é fixa lá. Está lá o cone desenhado e tem a geratriz fixa. E aí dá certinho 2πrg. Então é melhor você utilizar 2πrh. Tá bom? Porque aí você sabe que é pela altura e não pela geratriz. No cilindro, né? No caso do cilindro. Sim, aí voltando. Letra B, área lateral. Então, 2πrh. Então, 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, e a altura é 12. Né? Quanto é que dá esse cálculo aí? Pulem aí. 96, pessoal. Pronto, então 96π. E por último, a letra C, que é a área total. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base é 16 e a área lateral 96. Aí temos 32 mais 96, que isso é igual a 128. 128. Ok. Pronto. Beleza? Então vamos às questões de estilo essencial. A gente já viu o exemplozinho aí. Umas questõezinhas boas aí, para a gente trabalhar. Ó, o cilindro apresenta por seção meridiana, ou secção meridiana, um quadrado de diagonal igual a 8. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que tem um cilindro. Porém, foi dado um corte no cilindro. Não ficou tão belíssimo aí meu desenho, tá bom, minha gente? Mas aí foi dado um corte no cilindro, e essa parte do cilindro aqui, na hora que deu esse corte, já que foi uma secção meridiana, gerou um quadrado de lado 8. Então, gerou um quadrado de lado 8. Aí ele quer saber qual é a área desse cilindro. É bem simples. Quadrado foi de lado 8. Então, o raio aqui vai ser 4. Né? Altura 8, acabou. Se você tem altura e tem um raio, você tem tudo do cilindro. Aí ele quer a área total. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes π, vezes o raio ao quadrado. Então, o raio é 4. Mais a área lateral, que é 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 8. Então, a área total vai dar 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. E aqui você vai ter 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64.
somando aí, você vai ter 96 π como área total. Beleza? Mas não tem Alternativa. alternativa. Oi? Oxê, meio. Peraí. Errei algum cálculo aí, Fê? Ah, rapaz. Opa aí, que tá na minha frente. Eu acho que Esse deve 8 é a ser. diagonal, professor. É isso mesmo. Deve ser a zoada da carreata ali me perturbando aqui. Porque para vocês aqui o som tá até um pouco abafado, que eu usei restrição de ruído aqui ao máximo, né? Mas observa que ele falou aqui, o 8 é a diagonal. Ó, que condenado. Então deixa eu apagar aqui. Tá bom? Usamos os números errados aqui. Deixa eu colocar a borracha, apagar e vamos fazer certo. Tá bom? Mas é assim mesmo, desmanteiro só presta grande. Eita. É errando que se aprende. Verdade. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ó, então, pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular, já que é a diagonal, vamos calcular o lado desse quadrado. Né? Então, diagonal do quadrado, lá na geometria plana, é dado por L raiz de 2. Se a diagonal é 8, então o lado vai ser dado por 8 sobre raiz de 2. Racionalizando aí, a gente vai ter... Como é que eu racionalizo? Vou fazer aqui nesse cantinho aqui para vocês. 8 raiz de 2 vezes raiz de Vai dar 4 raiz de 2. 2. Aí vai dar 8 raiz de 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Cortou, 4 raiz de 2. Então, esse é o valor do lado. 4 raiz de 2. Então, o lado aqui vale 4 raiz de 2. Aí aqui vai ser metade. Metade de 4 raiz de 2 é 2 raiz de 2. Aí agora a gente substitui. Tá bom? Então, 2 vezes a área da base, π vezes 4, não, 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, 2 raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes π, vezes o raio, que é 2 raiz de 2, vezes a altura, que é 4 raiz de 2. Aí vamos trabalhar aqui. 2 vezes π, 2 raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado é 2. E aqui a gente vai ter 2 vezes 4, 8, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, a área total vai ser dada por 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Então, 16π. E 2 vezes 8, 16, vezes 2, 32. Como resultado aí vai dar 48π. Tem ou não? Agora eu fiquei até Agora assustado. tem. Oh, tá. Agora sim a gente chegou. Mas um detalhe, né? Então, do enunciado. Isso chama até atenção para vocês quando estiver respondendo a questão, porque o que aconteceu? Eu li somente a parte. Um cilindro apresenta por secção meridiana um quadrado. E a parte de diagonal, eu já fui direto para o 8. Né? Então, isso é até um exemplo aí para vocês não seguir essa ideia. Né? Leia o enunciado com calma para não cometer o mesmo erro que eu. Ok? Vamos lá. Mais uma. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Cadê a imagem? Essa é a imagem. Como mostra a imagem a seguir. Acho que eu esqueci da figura. Deixa eu ver aqui. Esse 8 que ele não deu é da diagonal. Era para eu ter lido seus comentários antes, que eu tinha fechado sem querer o chat e abri agora. Né? Mas olha lá. O reservatório está no formato cilíndrico, possui raio igual a 2 metros e sua altura de 10, como mostra a imagem. A gente está sem imagem, mas vamos tentar responder aí. Qual é o volume desse reservatório? Então, se ele quer o volume, ele deu o raio mede 2, e a altura aqui é Ô, professor, 10. Oi? Pode não é essa falar. imagem aí de baixo, não? Essa imagem aí de baixo, esse negócio azul, não? Eita, rapaz.
Não, eu estou dizendo a você que a zoada das carreatas está me doidando aqui. Para mim não estava aparecendo, não. É agora que eu cliquei e apareceu. Né? Abaixo da questão, não é isso? Tava aparecendo para Isso. mim, não. O slide está passando sozinho. Acho que é as carreatas que estão controlando lá de longe. Mas vai lá. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser dado por área da base, πr ao quadrado. Só que aí ele pediu para substituir π, né, por 3,14. Então, 3,14. O raio ao quadrado, então 2 ao quadrado. E a altura é 10. Calcula aí para mim. Quanto é que dá 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 10? Veja aí Letra A, quanto é que vai dar. professor. Vai dar 125,6. Então, resposta letra A. Beleza? Vou colocar mais uma na tela, tá bom? Calcule a área total do sólido gerado pela rotação do retângulo a seguir em torno de AB. Ó, o que é que está acontecendo aí? A UPE mesmo, essa questão mesmo, ela é boa. Né? Eu achei em um livro e aí eu fiz questão de colocar ela aí, porque a UPE ela é danada para colocar objeto de rotação. É chamada de cilindro de revolução. Ela usa muito esse termo. E aí, como é que funciona, né? Ela vai dizer o seguinte, por exemplo, aqui está dizendo que é em torno do eixo AB. Então, vai ter aqui o eixo AB e ela vai dar um giro um giro de 360, né? Deixa eu completar aqui o retângulo, gerando um cilindro aqui. É como se desse um giro, né? Ela faz com que o aluno ele tenha essa imaginação desse giro, né? Gerando um cilindro de altura 2 e de raio 4. Então, o PE gosta de fazer isso aí, para pregar essa peça, o pessoal pensar que é difícil. No caso aqui, já foi dado para a gente. A altura desse cilindro é 2 e o raio dele é 4. Então, baixa a gente direto para a fórmula. A área total, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área total vai ser dada 2 vezes a área da base, π vezes o raio ao quadrado, que é 4, mais área lateral, 2 vezes π vezes o raio, 4, vezes a altura, que é 2. Aí aqui a gente tem 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. E aqui a gente tem 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Somando 48π é a área total desse objeto. Então a UPE gosta muito do sólido de revolução. Quando chegar em cone mesmo, eu vou lembrar a vocês essa ideia do cone de revolução, que é um giro em torno do eixo de um triângulo. Ok? Se a questão tivesse dito em torno, o giro aí fosse em torno do eixo CB ou AD, por exemplo, aí o raio passaria a ser 2. Ok? E a altura passaria a ser 4, se fosse em torno desse outro eixo aí na horizontal. Só que ele deu o eixo na vertical a esse giro. Ok? Para mais um aí. Qual a quantidade de cartolina gasta para construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 6, 3 e 9, pode ser construído um cilindro reto de raio 2. Determine a altura desse cilindro. Ele quer saber a altura desse cilindro. O que é que ele está dizendo aí? Tem um prisma, né? Um paralelepípedo, as dimensões 6, 3 e 9, e diz que com ele pode-se construir um cilindro reto de raio 2. Determina a altura desse cilindro, com a mesma quantidade de cartolina. Né? Então, com a mesma quantidade, com a mesma área. Né? Então, a mesma área de construir uma caixinha 6, 3 e 9, você vai construir um cilindro, tá bom? De raio 2 e altura H. Então, é só agora a gente fazer os cálculos comparando. A área total desse paralelepípedo, né? Quem lembra aí,
é só multiplicar as dimensões, ó. C vezes 3 mais 3 vezes 9 mais 6 vezes 9. Isso é a área total disso aqui, que vai ser equivalente à área total disso aqui também. Então, 2 vezes a área da base. Então, π, ele disse que é para considerar π igual a 3. Então, π igual a 3, vezes 2 ao quadrado, mais... Ô, professor, Oi, pode falar. era mais fácil a gente fazer o volume do paralelepípedo e igualar o volume do cilindro. Não, mas vê, eu estou entendendo. Não sei se a gente vai chegar nessa mesma conclusão. Eu posso até fazer um teste depois se a gente chega na mesma altura. Porque aqui na Eu acho que questão, chega, professor. eu não tentei, né? Porque na questão ele fala assim, que com a mesma quantidade de cartolina. Cartolina é superfície, né? Papel, plano. Entendeu? Então a questão está afirmando aí. Mas vamos tentar. Vou fazer pela área total e a gente tenta pelo volume. Para a gente ver aí, quando for uma próxima questão, a gente já fica sabendo aí se pode utilizar esse método, tá bom? Então, 2 vezes 3 vezes o raio, que é 2 também, e a altura, que é o que a gente está procurando. Então, aqui vai dar C vezes 3, 18, né? Então, vai dar 18, 3 vezes 9, 27, e 6 vezes 9, 54. Então, 54 mais 27 mais 18. A gente vai ter 99 vezes 2, 198. Então, aqui vai dar 198. E aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Mais 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. H. Aí 198 menos 24, a gente vai ter 174. Tá bom? 174 igual a 12H. E para finalizar, o H vai ser igual a 174 dividido por 12. Então, vai dar aproximadamente 14,5. Então, esse é o H com a gente. Esse aqui é o H preciso para isso aí, né? Vamos ver se por volume, tá bom? Então, eu vou separar aqui. O motivo de eu ter ido pela área é porque ele usa esse termo aqui, é cartolina. Cartolina é um papel, uma figura plana, né? Se ele dissesse assim, pode-se encher um paralelepípedo tal, então ele estava dando ideia, a imagem de que os volumes seriam iguais, né? E se ele também afirmasse para a gente que a área do paralelepípedo fosse igual à área da base do paralelepípedo, fosse igual à área da base do cilindro. Aí a gente iria usar o princípio de Cavalieri, que pode se ter o mesmo volume. Então, se ele afirmasse isso para a gente poderia apelar para o volume. Mas vamos testar aí. O volume do paralelepípedo, Se né? fizer por volume, dá 13,5, professor. Aí você já fez aí. Deixa eu ver aqui. Né? Já. Pronto. 6 vezes 3 vezes 9 dá 162. Isso é igual ao volume do cilindro, que é a área da base. A gente já fez a área da base aí, dá 24, vezes a altura, né? Então, 162 dividido por 24. Peraí, não, a área da base dá 24, não, a da base dá 12. Foi mal. A área da base dá 12. Então, 162 dividido por 12 dá 13,5. Né? Mesmo sendo uma diferença de 1 centímetro aí, eu particularmente preferia que você utilizasse a parte da área, porque em nenhum momento na questão ele dá informação suficiente para que os volumes fossem iguais, entendeu? Então, por isso que a gente não chegou em resultados concisos, né? O volume aqui, ele só dava para ser utilizado se no enunciado ele desse informações para a gente para apelar pelo princípio de Cavalieri. Né? Ou a área da base fosse iguais, ou se ele dissesse, foi feito com tanta de cartolina, tarará, tarará, e colocou-se, encheu, preencheu totalmente, né? Então, se ele desse imagem ao volume.
Aí é melhor, por conta do termo e cartolina ser uma figura, né? Uma construção plana, né? Então é um retângulo em si. Eu acho que vocês já viram a folha de cartolina. Então, por ser uma construção plana, ele está dando margem a utilizar a área disso aí. Tá bom? Mas uma boa observação, vocês terem falado de volume. Eu não tinha nem pensado em volume. Só pensei quando vocês falaram aí, mas parabéns aí por essa dúvida. Foi bom que a gente sanou a dúvida aí, ok? Mas a resposta correta é 14,5. Vamos avançar aí. Uma folha, ó, novamente, uma folha de cartolina, veja o que ele está falando aí. Uma folha de cartolina vai ser encurvada, de modo a ficar com o formato de um cilindro, sem fundo e sem tampa. Se ele tivesse tampa e fundo, sua área total seria 3.140 centímetros quadrados. Ache o comprimento dessa cartolina, dessa folha de cartolina. Ele quer saber o comprimento, né? Então, se ele quer saber o comprimento da folha, concorda comigo que isso aqui em cima, essa interrogação aqui, é o comprimento dessa roda aqui. E o comprimento da roda é dado por 2πr. E aonde é que aparece 2πr? Na área lateral. Okay? Então, se a gente for jogar a fórmulazinha aqui, ó, já que ele deu aqui a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E a área lateral é 2πr, que é justamente o que a gente tem, vezes a altura, que é o H. Eu vou deixar esse 2πr entre parênteses, porque a gente não está querendo achar o R, a gente não está querendo achar o valor de π, a gente quer achar esse conjunto aí, o comprimento. Então, a gente já vai chamar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de asterisco, tá bom? Vou chamar de asterisco aqui, para eu não ter que estar escrevendo 2πr direto. Só vou escrever um asteriscozinho e vocês já sabem aí o que significa. Então, vai lá. Ele diz que a área total é 3.140. A área da base aqui, a gente sabe que é πr ao quadrado, então 2 vezes, né? πr ao quadrado. Então, π é 3,14 vezes r ao quadrado, mais 2πr. Eita, eu acabei escrevendo 2πr. Nada não. Vezes a altura, que é 40. Tá bom? Então, vezes a altura aí, que é 40. Qual o detalhe? Como a gente está encontrando esse valor aí, vê que a questão, meio que ela vai forçar a gente a ter que descobrir esse danado desse R. Então, a questão meio que está querendo forçar a gente a descobrir ele. Mas vamos trabalhando nela aí, na fórmulazinha, para a gente ver se a gente não precisa encontrar o raio. Tá bom? Então, vamos ver aí se a gente não consegue, não precisa encontrar esse raio aí. Então, 3.140, repete. Aí aqui a gente vai estar 6,28 r ao quadrado mais, então 2πr aqui, eu já vou botar aqui, dá 6,28r vezes 40, multiplicar por 40 aí para a gente ter a expressão aí direitinho. Tá bom? Então 6,28r ao quadrado mais 40 vezes 6,28. Então, vai dar 251,2R. Okay? Só que para trabalhar com essa expressão, vê que a gente chegou na equação de segundo grau. Para facilitar a nossa vida, vamos dividir tudo por 6,28. Então, a gente vai pegar e vai dividir a expressão toda por 6,28, para a gente ficar somente com R sozinho aqui. Então, a gente vai pegar 3.140 dividido por 6,28. Então, vai dar 500. Oxe, foi para a questão 6. Volta. As coisas sozinho aqui andando. Estou dizendo a vocês. Então, vai ficar 500 igual 6,28 por 6,28 dá 1. Então, vai ficar só R ao quadrado. E 251,2 dividido por 6,28, a gente vai encontrar 40. Aí agora é só organizar aqui a equação. Ó. R ao quadrado, vou passar 500 para lá. Então, vai negativo, menos 500 igual a zero. Pronto. Descubra aí para mim. R' e R duas linhas, por favor.
Vocês vão encontrar um positivo e um negativo, acredito eu. E aí? Quem não lembra aí é só fazer Bhaskara, tá bom? Eu vou colocar aqui no cantinho essa formulazinha de Bhaskara aí. Isso, Vitor. É sempre melhor usar Bhaskara, porque você vai na precisão. B ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá bom? E aí você vai... demora um pouquinho, mas você chega num valor preciso. Diferente da soma de produto, que você vai ficar pensando em dois números. Às vezes, na sorte, você chega em dois números logo de cara, quando testa, já dá o resultado e já chega. Mas é questão de sorte. Aqui não. Aqui é técnica e é precisão. Bhaskara fez com precisão essa danadinha e deixou um presente aí para a gente no ramo da geometria. Tá bom? E aí, quem encontrou aí o valor? R' e R duas linhas. Quem encontrou, vai digitando no chat aí para a gente colocar, tá bom? Vai digitando no chat aí. Para quem já andou aí, ó, o delta, você vai encontrar 60 anos, 3.600. Esse é o valor do delta, tá bom? Agora falta só encontrar o R' e R duas linhas. É só substituir aqui embaixo e sair trabalhando. Bom, isso mesmo. Quem me respondeu aí no privado, ó, R' é 10 e o R, duas linhas, vai ser menos 50. Veja se vocês chegaram aí nesses valores aí. 10 e menos 50. O negativo é descartado e só ficamos com o valor do raio positivo. Aí agora, para calcular aquele valor lá, então vamos calcular o comprimento, que é igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes 10. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10, você vai obter 62,8. Então, o valor que a gente está procurando vai dar 62,8. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa última questão, a sexta questão, nossa última questão de hoje aí. Quando terminar a aula e ver, é o seguinte, não vai ter necessidade da gente se encontrar no segundo horário. Eu vi que teve um atraso lá com a disciplina de biologia, então nesse segundo horário aproveito para vocês colocar em dia a videoaula lá que a professora de biologia postou e também refazer essas questões que a gente acabou de fazer. É bom para fixar na mente de vocês tudo isso aí. E a gente se encontra no próximo momento já com o assunto de pirâmide. Mas vamos terminar essa questão aí, nossa última questão aí. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos. Bom, então, um cilindro tem um volume igual a isso aí. Ele diz que seu diâmetro mede 10 centímetros. Qual é a medida da altura desse cilindro? Né? Então, ele quer saber a medida disso aí. Não, aí a gente vai ver pirâmide e cone ao mesmo tempo. Não se preocupe, não. É pirâmide e cone ao mesmo tempo. E aí a gente perde o pique, não. Porque os dois juntos. Tá bom? Pronto, então vamos lá. Continuando aí.
Deixa eu botar a caneta de volta aqui. Pronto. Então, temos o volume é dado por área da base vezes a altura. Volume, 7.850. A área da base, π, que ele disse que é para botar 3,14, vezes o raio ao quadrado. Então, o raio é 5. Vezes a altura, que é o que a gente está procurando. Então, 7.850, que é igual a 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3,14, vamos ter aí 78,5. E agora a gente vai ter 7.850 dividido por 78,5. Né? Resposta aí. Letra B de bola. Sem letra B de bola. Isso mesmo. Vocês estão afiados mesmo. Tá bom? Até porque é bom, porque esses conteúdos vocês veem. Eu tenho certeza que vocês veem na escola. Eu não tenho dúvida. Tá bom? Tá danado o professor não trabalhar cilindro, né? Até aquele professor que tem raiva, às vezes, do aluno, principalmente de escola pública, que fica, às vezes, com raiva do aluno, ele vai querer trabalhar esse assunto, que é um assunto doce, gostoso de trabalhar, fácil, né, de trabalhar. Então, ele vai trabalhar assim, né? Então, pessoal, pergunto a vocês. Vocês têm mais alguma dúvida quanto a cilindros e prisma, né? Também, se caso tiver. Dúvida nenhuma, né? Então, agradeço a vocês de coração esse Tudo certo, momento, né? ok? A amiguinha lá de Thalita, peço para ela entrar em contato comigo depois para eu liberar a aula para ela, tá bom? E obrigado a todos vocês e um bom início de semana aí. Tchau, tchau.